Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Negócio gigante. Nesse caso, quase literalmente, porque é um negócio de 2 metros de altura. O Corinthians negociou um zagueiro com o Red Bull Bragantino de 2 metros de altura. Trata-se de Gustavo Henrique. Mas por que cargas d'água o Corinthians negociou esse jogador e não o manteve no time principal, no time, ele é do time sub-20, mas por que não foi aproveitado no time principal? Passaporte russo, Mantuan vai tirar o passaporte russo e deve mesmo ficar lá no futebol da Rússia, no Zenit. Quanto o Corinthians vai ganhar nessa? Renovação de artilheiro. O Corinthians está renovando o contrato com Felipe Augusto, atacante do sub-20, que se negou a ir junto com o Gustavo Henrique para o Red Bull Bragantino. Eu conto tudo para vocês, todos os detalhes agora. Sereto News, roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. É isso aí, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações quando tiver live, quando tiver vídeo novo. Você recebe todas as notificações aqui através do sininho. Deixe o seu like, é muito importante para você, apenas um clique, é muito importante para nós o teu like, hein? Deixe o seu like e o seu comentário, eu leio todos os comentários. Esse vídeo é patrocinado pela Aposta Ganha. Tem jogo do Coringão contra o Remo em Belém do Pará nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Eu aposto na vitória do Corinthians. Pode apostar, pode cravar na vitória do Corinthians pelo placar de 1-0. Eu tenho apostado no placar de 1-0. E com o meu link que eu vou deixar nos comentários fixados aqui do canal, você ganha R$5 na sua primeira aposta. A Aposta Ganha, aposte você também. E o Corinthians negociou com o Red Bull Bragantino um zagueiro de 2 metros de altura. O jogador tem apenas 17 anos de idade, 18 anos de idade, jogava no sub-20, estava jogando no sub-20 do time do Corinthians. Trata-se de Gustavo Henrique, foi negociado com o Red Bull Bragantino. Todo mundo sabe que o Red Bull contrata jogadores para depois vendê-los novamente. Contratação para revenda, contrata para revendê-los. É o negócio do Red Bull Bragantino. Então, evidentemente, que o Red Bull viu qualidades no zagueiro Gustavo Henrique. Agora, por que o Corinthians negociou esse jogador? O valor do jogador que o Corinthians negociou por 50% dos direitos econômicos foi de 2,5 milhões de reais. 2,5 milhões de reais pela contratação, pela negociação do jogador. Ah, mas não dá para saber se ele vai dar certo no time principal, se ele daria certo. Mas tem que apostar nas categorias de base. Poxa, o cara não teve nem chance ainda no time principal. Lembrando que o Corinthians tem negociado os seus zagueiros, né? Negociou o João Vitor, que foi para o Benfica, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians. Negociou o Robert Renan, que foi agora para o Zenit, como moeda de troca pelo Yuri Alberto. Negociou também o Raul Gustavo, zagueiro também revelado na base, que foi para o Bahia, depois se machucou, retornou, está se tratando no Corinthians, e agora vai negociar esse jogador que mal foi promovido, né? Ninguém sabe se joga bem, se não joga bem. Agora, é um zagueiro de 2 metros de altura. Quando é que você vai achar um zagueiro de 2 metros de altura? 2 metros de altura, meu amigo, ou o cara é pivô de basquete, ou ele é zagueiro daquele bom, né? Porque zagueiro que não vai perder bola pelo alto de jeito nenhum, a não ser que ele seja um zagueiro lento. Ou então, centroavante que vai meter bola no gol. Você imagina bola pelo alto, bola aérea. Ou então goleiro, acho que mais alto que o Gustavo Henrique, só mesmo o Carlos Miguel, goleiro do Corinthians. Eu fico
pensando nesse tipo de negociação. Por que o Corinthians faz esse tipo de negociação? Deveria tomar mais cuidado com as categorias de base. E um detalhe nessa negociação, e tem a ver com a próxima notícia que eu vou trazer aqui, o Red Bull Bragantino também queria envolver no mesmo negócio o Felipe Augusto, atacante centroavante do Sub-20. O Felipe Augusto, que está renovando o contrato com o Corinthians por mais 3 temporadas. É o artilheiro do Corinthians nas categorias de base, é o artilheiro do Corinthians do time Sub-20. Por quê? O Corinthians já tinha topado negociar o Felipe Augusto com o Red Bull Bragantino junto com o Gustavo Henrique. Os dois iriam no pacote, mas o Felipe Augusto é que não topou essa transação, preferiu ficar no Corinthians. E agora o Corinthians, para não perder o jogador de graça, vai renovar o contrato por mais 3 temporadas, por mais 3 anos. Então, é isso, Felipe. E o Corinthians está precisando de um centroavante reserva. Não está precisando de um centroavante reserva? Bota o Felipe Augusto para jogar em cima, para ser reserva, pelo menos reserva do Yuri Alberto. O Corinthians não está precisando de um zagueiro, porque o Caetano está machucado. Poderia ter colocado esse moleque aí para ver se ele joga, se ele não joga. A não ser que não jogue nada. Eu vou ser sincero para você. O Felipe Augusto eu já vi jogar, acho bom o centroavante, acho que é um jogador que faz bem o pivô, tem qualidades, pode jogar. O Felipe Augusto eu já vi jogar. O Gustavo Henrique eu nunca vi jogar. Então não sei se é bom zagueiro ou se não é bom zagueiro. A não ser que não joga nada, mas eu duvido que não jogue nada, porque o Red Bull Bragantino, o negócio do Red Bull Bragantino é contratar jogadores jovens para revender depois, e de preferência vender por uma fortuna para o futebol da Europa. É esse o negócio do Red Bull Bragantino. Então por que tem que passar pelo Red Bull Bragantino para depois vender para o futebol da Europa? É a mesma coisa a história do Robert Renan. Por que o Robert Renan tem que ir para o Zenit da Rússia para depois ser negociado para o Real Madrid? E dizem que ele vai ser negociado para o Real Madrid. Por que ele não pode sair direto do Corinthians e direto para o Real Madrid? Por que tem que ter um clube para servir de ponte? São algumas negociatas que eu acho complicado. Tinha que ter mais transparência. O Corinthians prega tanto pela história da renovação e transparência, tinha que ter mais transparência nessa história. Assim como tinha que ter mais transparência também para falar da questão do Mantuan. Pô, o negócio do Mantuan antes não era 10 milhões de euros o passe fixado? Agora estão dizendo que é metade do preço o passe fixado no Mantuan. E que o Zenit já está com 60% dos direitos econômicos do jogador. O Mantuan que vai tirar passaporte russo. Cadê o Mantuan? Cadê o Mantuan? Eu tô falando do Mantuan. Então, eu tô falando do Mantuan, exatamente dele, exatamente da pessoa que eu estou falando. É esse o Guilherme Mantuan. Ou Gustavo Mantuan, sei lá, Gustavo Mantuan, Guilherme Mantuan é o irmão dele, esse é o Gustavo Mantuan. Porque esse tipo de coisa me deixa irritado. Pô, o cara valia 10 milhões de euros, agora tá valendo só 5 milhões de euros, por que caiu desse jeito? Ele entrou então como moeda de troca do Yuri Alberto também, não vem mais pro futebol brasileiro, vai ficar lá, se vai tirar o passaporte russo, provavelmente não vai voltar pro futebol brasileiro. Aliás, foi o próprio auxiliar técnico do Zenit que disse que o Mantuan tem tudo para continuar no Zenit. Ou seja, se o torcedor corintiano estava esperando pelo Mantuan como reforço, não vai ter mais o Mantuan como reforço. É só notícia de negociação. Porque, assim, o torcedor do Corinthians, ele quer saber de reforços, né? Quem vai ser contratado? O Corinthians tem até o dia 20 de abril para fazer contratações. A janela nacional, a janela internacional não. A janela internacional já fechou. E a segunda janela internacional ela abre no dia 2 de julho, e aí ela vai até agosto. Mas as notícias são só de negociações, de saídas de jogadores do clube, né? Não são de contratações, são de negociações, são de saídas. E contratações mesmo, o Corinthians contratou só o Bidu, né? O Romero, o Bidu, que não jogou, o Romero, sabe-se lá por que o Corinthians contratou o Bidu, talvez pensasse que estivesse contratando o Scooby-Doo-Bidu, Scooby-Doo-Bidu, cadê você? Scooby-Doo-Bidu, né? Porque o Bidu bom é o Scooby-Doo-Bidu. O Romero, que perdeu um gol inacreditável, o Romero
inacreditável o gol que ele perdeu no último jogo, e o Christian Barletta, que ainda não jogou com a camisa do Corinthians. O Fernando Lázaro poderia ter colocado o Christian Barletta no último jogo, não colocou, fez todas as alterações e não colocou o Christian Barletta com a camisa do Corinthians. Quem sabe agora, no jogo contra o Remo, o Fernando Lázaro coloque o Christian Barletta para jogar, porque o torcedor corintiano está querendo ver o Christian Barletta jogar. Deixa eu ler os comentários aqui, você que escreve, você que participa conosco e participa com todos os comentários, deixa o seu comentário. Carlos Alberto Cereto, pois não, André Luiz, o que o Palmeiras fez com a Água Santa já era de se esperar, agora que o Fluminense fez com o Flamengo, eu fiquei surpreso sim. O Fluminense meteu um chocolate no Flamengo, né? Chocolate de Páscoa. O João Corte, o Renato Augusto se tornou o homem de vidro, ele poderia pendurar a chuteira para sobrar mais dinheiro no cofre do Corinthians. Pois é, João, é isso aí. O próximo comentário. Denilson de Arruda Bueno. Únicos nomes possíveis para contratar a essa altura da temporada seriam o Gasparzinho ou o Chapolin. O Alexandre Galdino. Desde a saída do William, a diretoria do Corinthians não trouxe nenhum jogador. A diretoria ficou incomodada agora com a contusão do Renato Augusto. O próximo comentário é o seu. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Eu leio todos os comentários, tá? Inscreva-se no canal. É de graça, você não paga nada para inscrever-se no canal do Cereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E me segue nas redes sociais, no @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto no Twitter, também no TikTok e no Kawaii. E agora você sabe, acabou a brincadeira! Continue no canal! Tchau!